vocês sobre o que é importante você estudar sobre o osso, para você entender, por exemplo, as neoplasias ósseas. Primeiro, essas porções do osso. Tá? Saber diferenciar um osso de uma criança de um osso de um adulto. Você sabe que essa placa fisária na criança ela é muito mais proeminente do que no adulto. É a chamada placa de crescimento. Essa é uma zona de muita divisão celular. Tá? Então, você vai notar que por essa zona aqui, olha, chamada zona epifisária, ser uma zona de crescimento, de muita proliferação celular, existe a possibilidade de, nesse ambiente de crescimento, de proliferação celular, surgir mutações. Então, crianças que têm predisposição, têm carga genética para isso, mutações em genes como retinoblastoma, genes P53, as criancinhas que têm predisposição à mutação desses genes, chamados genes supressores tumorais, durante o seu desenvolvimento, naquela fase de 13, 14 anos, né, 12 anos, tirão puberal, que eles chamam, essa placa fisária, ela entra num processo de divisão celular muito intenso. Então, a chance de mutação aqui é muito grande. Então, é que se eu projetar aqui, se eu levar mais à frente, vou mostrar para vocês, vocês têm essa imagem aqui. Olha só, essa é a imagem do Robbins mostrando em que locais do osso. Ô, bichão, aparece aí na aula. Acordou, negão. Acordou, negão. Tá vendo? Aí, muito bem. Boa tarde. Boa tarde. O estudante de medicina acordando nessa hora. Não, tem prova daqui 1h30. Sim, senhor. Vou te contar. Eu tenho que conviver com o estudante. Não só preciso relacionar com o estudante, como eu tenho que conviver com o estudante de medicina. Presta atenção no negócio desse, entendeu? O cara dormir 3 horas da manhã, acordar 3 horas da tarde. Não existe isso. Que mundo é esse, entendeu? Os seus plantões vão ser diferentes. Você tem que começar às 15 horas o plantão, terminar às 3 da manhã para dar certo o seu horário. Você vai mudar a medicina no futuro. Né? É um negócio doido. Né? Impressionante. Oi. A Camila disse que está tentando entrar, só que ela disse que eu acho que você precisa liberar ela. Ah, tudo bem. Bom, sim, tem mais uma galera aqui. Deixa eu pôr o Rafael aqui como anfitrião, que ele manda bem. Tá por conta mesmo? Eu desabilito aqui a sala de espera e o pessoal entra direto. Pronto, com o anfitrião. Tá aí. Então, veja só. Se você observar aqui esse slide, olha só, esse slide mostra, tá, onde dos ossos você mais vai encontrar neoplasias. E perceba aí, olha, Tadeu, Rafael, olha só, Pina, olha, é a região metaepifisária. Olha, desde um fibroma condromixoide, olha só o osteosarcoma, onde ele é encontrado na maioria dos casos, na região da placa epifisária. Essa região metaepifisária é onde se concentram as principais neoplasias ósseas. Por quê? Porque é uma zona de muita proliferação celular. Tá? Então, se existe ali, né, igual o endométrio na mulher, qual a principal neoplasia do aparelho genital feminino? A neoplasia de endométrio. Porque lá tem proliferação celular a todo momento, a todo mês. Aqui, numa fase infanto-juvenil, no estirão puberal, começa a haver uma proliferação muito intensa dessas células na região metaepifisária. Então, é essa região aí que você vai encontrar mais neoplasias ósseas. Tá? Principalmente o osteosarcoma, que é a neoplasia maligna, né, mais interessante, né, que você vai encontrar nos ossos produtoras de matriz óssea. Tá? É claro que existem, olha, isso é tão interessante que o radiologista, o Bruno poderia te falar um pouquinho melhor sobre isso, quando ele encontra uma neoplasia na região aqui, olha, diafisária, tá? Olha só, são neoplasias normalmente que eles já sabem mais ou menos o diagnóstico. Ou é um sarcoma de Ewing, né, um tumor de células neuroectodérmicas primitivas, ou às vezes é um mieloma, ou até mesmo uma displasia fibrosa cortical, ou também chamado adamantinoma. Tá? Então, existem neoplasias que predominam na diáfise do osso e existem neoplasias que predominam na região metaepifisária. Esse é um ponto interessante você notar ao estudar neoplasia óssea. Tá? Bom, aqui algumas coisinhas sobre neoplasia óssea. Veja só, em conjunto elas afetam todas as idades e qualquer tipo de osso. Você encontra neoplasia óssea na coluna vertebral, neoplasia óssea nas costelas, nos arcos costais, neoplasia óssea na bacia, nos ossos que formam a bacia, no ilíaco, tá? Nos ossos da pelvis. Tá? Faixa etária predominante, infelizmente, nas primeiras décadas de vida. Então, são neoplasias de pacientes jovens. Tá? É claro que alguns tipos de osteomielites crônicas, pacientes que têm próteses, né, nos seus ossos, isso é também um fator de risco para a neoplasia óssea.
né? A questão também do infarto ósseo é outro fator de risco para a neoplasia óssea. Mas, com relação à faixa etária, isso não é uma regra. Tá? As primeiras décadas de vida, normalmente, tem mais neoplasias, somente primitivas do osso, tá? Mas existem outros fatores de riscos importantes. Como eu falei, osteomielite crônica, a presença de algumas próteses, tá? Aquelas próteses de fêmur, por exemplo, hastes, né, que o paciente às vezes precisa colocar uma fratura exposta, uma fratura múltipla, tá? E também a questão dos infartos ósseos são fatores de risco. Olha lá, localização de maior prevalência, eu acabei de falar, extremidades dos ossos longos. Eu já vi questões de prova de residência falando sobre o porquê disso, pedindo para o aluno explicar por que o local de maior prevalência de neoplasia óssea é na extremidade dos ossos longos. É porque lá é uma área de realmente bastante proliferação celular, é a área de crescimento do osso, principalmente no paciente jovem. Como você classifica as neoplasias ósseas? De acordo com a célula ou tecido normal de origem. Tá? Ou seja, se aquela célula que originou a neoplasia é um fibroblasto, aquela neoplasia será uma neoplasia fibrosa no osso. Ah, mas é possível encontrar uma neoplasia fibrosa no osso? Claro que sim. O osso tem uma origem mesenquimal. Ele é um tecido conjuntivo modificado. Você pode encontrar, por exemplo, displasias fibrosas, pode encontrar um fibrosarcoma ósseo. Tá? É natural, porque a origem dele é mesenquimal. Agora, quais são as células mais importantes do osso? Deixa eu voltar aqui. As células mais importantes do osso são essas aqui, ó. Tá? Aqui nós temos os osteoblastos, que produzem a matriz osteoide, tá? Que é mineralizada posteriormente. Então, essa matriz ela não é já um osso. Né? O osteoblasto produz uma matriz osteoide que é mineralizada. Tanto é que as doenças metabólicas do osso envolvem esse processo de mineralização ou reabsorção alterada pelo osteoclasto. Essa é outra célulazinha importante, ó, o osteoclasto. Esse osteoclasto aqui nada mais é do que uma célula gigante multinucleada, muito especializada, que promove a reabsorção do osso. Então, o osso é um tecido vivo. Fala, poxa, mas aquela coisa lá é dura. Cara, mas ele está em constante remodelamento. Quando você, por exemplo, parte do sedentarismo e volta a fazer uma corrida, tá, o seu osso começa a remodelar de acordo com o impacto que ele sofre durante a corrida. Está fazendo o quê? Um remodelamento ósseo. Tá? Isso é muito inteligente do nosso corpo, né? Ele está tentando adaptar para você ter o melhor desempenho naquela atividade física que você está tentando desenvolver. E quem faz esse remodelamento? É o conjunto de ações entre o osteoblasto, que produz a matriz osteoide, e o osteoclasto, que acaba reabsorvendo esse osso. Então, existe um processo de produção e reabsorção constante, tá? Dessas trabéculas ósseas, da produção de matriz osteoide. E um desequilíbrio dessas duas células, do ponto de vista metabólico, levam doenças metabólicas como osteoporose, como osteomalácia. Osteomalácia, o paciente produz a matriz osteoide, mas não consegue calcificá-la. E o osso fica o quê? Fica mole. Olha o nome, osteomalácia. Tá? Então, é importante a gente entender um pouquinho dessas questões com relação à histologia do osso. Bom, voltando à neoplasia, por que é importante você voltar aqui na histologia para entender neoplasia? Você vai encontrar neoplasias, tá, de osteoblastos. Ou seja, são osteoblastos que sofreram mutações e agora estão proliferando e formando matriz óssea. Essa é a patogênese do osteosarcoma, uma neoplasia de osteoblastos. Né? Células próprias primitivas do osso, tá, que teriam que produzir a matriz osteoide. E agora, nesse paciente que apresenta mutações nas suas células, ele produz agora uma matriz osteoide que é calcificada de forma anômala e excessiva. Então, essa neoplasia de osteoblasto tá, forma matriz óssea. Então, normalmente, esse osteosarcoma ele é de origem osteoblástica. Existem neoplasias também de osteoclasto, chamadas de osteoclastomas, ou neoplasias de células gigantes do osso. Tá? Então, existem neoplasias tanto de osteoblastos quanto de osteoclastos. Existem também neoplasias de condroblastos, tá? E de condrócitos, condroblastomas e condrosarcomas. São células que produzem uma matriz muito mais agora cartilaginosa, que porventura sofrem mutações, tá? E agora começam a perder o controle na produção daquela matriz cartilaginosa, formando o chamado condrosarcoma de condrócitos. E quando aquele condrócito é jovem, chamado de condroblasto, e ele sofre mutação, e aquela neoplasia de células cartilaginosas imaturas, o nome dele é condroblastoma. A gente vai ver isso de forma mais separada. Bom, esse aqui é um tópico interessante para você estudar também esse final de semana, as osteomielites. Tá? A gente sabe que, olha, a osteomielite, dificilmente você encontra um agente infeccioso causal para uma osteomielite.
Em cerca de metade dos casos de osteomielite, nós não sabemos qual é o agente causal. Mas naquela metade que a gente consegue descobrir qual é o agente causal, 80 a 90% das osteomielites são causadas por Staphylococcus aureus. Seguidas por quem? Escherichia coli, salmonella, pseudomonas e até mesmo, olha, né, micobactéria no osso. Arthur, você está brincando, essa micobactéria dá em qualquer lugar, infelizmente. Por disseminação hematogênica, esse micro-organismo entra em qualquer local do nosso organismo. E se ele vai para a coluna vertebral e causa lá um processo inflamatório, crônico, granulomatoso e caseoso, você está diante de uma osteomielite por micobactéria tuberculose, também chamada de mal de Pote. Mal de Pote nada mais é do que a micobacteriose na coluna vertebral. Tá? Bom, osteomielite pode ser biogênica, aguda, pode ser crônica. Você não consegue, como eu falei, isolar o agente em 50% dos casos. Voltando para as neoplasias. Veja bem, podemos classificar, então, de acordo com a célula ou tipo de tecido normal de origem. Então, ela pode ser óssea, pode ser cartilaginosa ou pode ser até mesmo fibrosa. Tá? Estou falando de neoplasias primitivas do osso. É claro que você pode encontrar neoplasia óssea metastática. Uma neoplasia que começou em outro órgão e mandou êmbrios metastáticos para os ossos. Tá? Esses tumores são reprodutores de matriz e alguns são fibrosos. E vejam, os reprodutores de matriz e os fibrosos são os tipos de neoplasias mais comuns encontrados no osso. Tumor benigno mais comum, osteocondroma. Arthur, olha, osteocondroma é um tumor o quê? É um tumor osteocartilaginoso. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. Tumor maligno mais comum é o osteosarcoma, seguido pelo condrosarcoma. Então, se caiu numa prova para vocês quais são as neoplasias malignas mais comuns encontradas nos ossos, você tem que primeiro saber, peraí, no tumor de quê? Qual matriz? Se for matriz óssea, osteosarcoma é o mais comum. Se for de matriz cartilaginosa, o condrosarcoma. E perceba que não é difícil, olha, sarcoma e sarcoma. Tá? Se é sarcoma, é porque tem origem mesenquimal. Se você encontrar uma neoplasia, um carcinoma ou um adenocarcinoma no osso, isso é metastático. Isso não é primitivo, tá? Próprio do osso. Tá? Os tumores benignos dos ossos superam os malignos em centenas de vezes na incidência. Os tumores benignos predominam nas 3 primeiras décadas de vida e quanto maior a idade do paciente, maior a chance da neoplasia ser maligna, tanto primitiva quanto metastática. Os locais de preferência das neoplasias, bem indicados nessa imagem do Robbins, tá? Continuo, repito e reforço. O principal local de você encontrar neoplasias ósseas, tá? Neoplasia no osso, tanto também cartilaginosa e até mesmo fibrosas, é na região metaepifisária do osso. Tá? Classificação, como eu falei, é de acordo com aquela matriz que é formada pelo osso. Então, existem tumores formadores de osso, osteogênico, e tumores formadores de matriz cartilaginosa, são chamados tumores condrogênicos. Dentre os tumores osteogênicos, os benignos mais comuns são o osteoblastoma, osteoma osteoide e o osteocondroma. E o maligno mais comum, o osteosarcoma. Dentre os tumores formadores de matriz cartilaginosa, nós temos o osteocondroma, tá? Aqui, ó, que ele pode estar entre essas duas classificações, mas como ele tem uma base cartilaginosa, e aliás, é uma base óssea e é revestida por cartilagem, ele é classificado como condrogênico. O condroblastoma, que é um tumor de matriz cartilaginosa de condroblastos, células jovens. O condroma de condrócitos, tá? Condrócitos, mas também uma proliferação benigna, condrócitos pouco atípicos, e o condrosarcoma, que é a neoplasia formadora de matriz cartilaginosa mais comum. E aqui você está vendo aqui no slide, tá? O chamado sarcoma de Ewing. Sarcoma de Ewing é uma neoplasia de células neuroendócrinas, células neuroectodérmicas primitivas, comum na diáfise de ossos longos. Tá? Muito bem. E aqui o tumor de células gigantes, que é, na verdade, um tumor de osteoclastos, chamado de osteoclastoma. Beleza. Bom, mais particularidades, só estou citando aqui, que vocês vão estudar isso na semana, eu vou revisar isso com vocês na segunda-feira. Tá? Particularidades do osteosarcoma. Olha lá. Gente, osteosarcoma é neoplasia, infelizmente, de gente na adolescência. Ó. Então, isso aqui precisa ser estudado, porque você encontrou talvez uma criança, um jovem de 13, 14, 15 anos com claudicação, tá? Às vezes uma massa que cresce, né, na região metafisária dos seus ossos,
associada com dor e, às vezes, fratura patológica, tá? Isso é uma indicação que pode ser uma neoplasia óssea ou até mesmo osteocartilaginose. Os osteosarcomas predominam na adolescência e surgem na metáfise ao redor do joelho. Fêmur distal ou tíbia proximal, o local onde tem maior atividade de crescimento esquelético. Olha lá. Os condrosarcomas, que são neoplasias produtoras de cartilagem malignos, predominam já em adultos, de 20 a 50 anos, envolvendo, olha só, diferentes regiões, o tronco, a cintura, né, a pelvis, ossos longos proximais. Tá? Condroblastoma e tumor de células gigantes predominam na epífise de ossos longos, e o sarcoma de Ewing muito mais na diáfise. Isso aqui também despenca em concurso. Por quê? Porque, de acordo com a localização anatômica dessas neoplasias, o médico radiologista e até mesmo o clínico já pode supor quais são as principais hipóteses diagnósticas. Perceba que o osteosarcoma, paciente jovem, né, infanto-juvenil, na região da extremidade do osso. Perceba que já o condrosarcoma já é um adulto, envolvendo ossos muito mais aqui, olha, do tronco, da pelvis e alguns ossos longos proximais. Já o condroblastoma e o tumor de células gigantes predomina na epífise de ossos longos. E o sarcoma de Ewing, tá, predomina nas diáfise. Esse aqui eles adoram, sarcoma de Ewing, porque predomina, né, exclusivamente nas diáfises dos ossos. Como eu falei para vocês, nem todo mundo que quer ter neoplasia tem neoplasia. É preciso uma predisposição genética para isso, tá? Principalmente mutações no P53 e no gene chamado gene retinoblastoma. E outros fatores associados ao câncer ósseo, aos tumores ósseos, são os infartos ósseos, processo inflamatório crônico, próteses metálicas e, claro, radiação. A paciente tem câncer de mama, vai sofrer uma radiação nos arcos costais, também na sua coluna torácica. Isso pode ser fator de risco para as neoplasias ósseas. Tá? Clínica, essa que está em vermelho aí é o que cai. Tá? Qual que é a clínica de uma neoplasia óssea? Dor, efeito massa de crescimento lento e progressivo e fraturas patológicas. Então, fratura patológica não é coisa exclusiva de osteoporose. Isso aqui também pode estar relacionado com a presença de neoplasias ósseas. E aí podem ser neoplasias tanto primitivas quanto metastáticas. Tá? Lesões benignas são geralmente assintomáticas e são também incidentalomas, achados incidentais radiológicos. Então, o estudo radiológico é importante para diagnóstico topográfico, avaliar a extensão das lesões, se a lesão ela é produtora de osso ou destruidora de osso, ou seja, se ela é osteoblástica ou se ela é osteolítica, isso é importante, tá? O Bruno sabe informar, por exemplo, de acordo com o comportamento da lesão, se ela é osteolítica ou se ela é osteoblástica, isso ajuda ele no diagnóstico imaginológico, tá? É claro que, para finalizar, a biópsia através de curetagem, biópsia do osso, retirada do segmento ósseo para análise patológica, tá? É realmente o gold standard, né? Você consegue determinar o grau histológico, o comportamento biológico da lesão e o seu prognóstico. Não existe patologia óssea sem imaginologia, tá? No HC em Goiânia, quando eu fazia residência lá, tá? Tinha sempre a reunião do Clube do Osso. Olha o nome do negócio, Clube do Osso. É até estranho, pode ser coisa de cachorro. Mas, enfim, Clube do Osso. Aí, chegava nessa reunião, cara, tinha uns elementos da imaginologia, os caras eram muito fera, né? Só olhava assim, não era assim, começava com raio-x simples, mas só pela análise do raio-x simples do paciente, pela localização, comportamento biológico da lesão, se ela era bem delimitada, se ela tinha margens precisas, se atingia ou não o periósteo, tá? Se ela era osteolítica, se ela era osteoblástica, os caras já fechavam o diagnóstico. A microscopia era apenas para complementar o que eles já sabiam. Era um negócio espetacular, tá? As lesões, às vezes, elas podem ser sólidas, né? Osteoblásticas, produtoras de matriz óssea, ou até mesmo cartilaginosa. Elas podem ser lesões císticas. Então, pasmem vocês, os ossos podem apresentar formações císticas. Só que nem toda formação cística, nem todo cisto ósseo é um cisto benigno. Algumas neoplasias, né, podem ser também, né, podem se apresentar de forma cística. Então, o cisto no osso também preocupa, não é somente uma lesão óssea, tá? E esse tipo de comportamento da lesão, se ela cresce rapidamente, destruindo o osso, ou se ela cresce lentamente e é esclerosada pelo osso residual, isso determina muito se é benigno ou se é maligna, tá? Se ela produz matriz ou não, se ela destrói o osso ou não, tá? As metástases, por exemplo, de um adenocarcinoma prostático, ela é muito mais osteolítica do que osteoblástica.
Então, até por esse comportamento da lesão, eles conseguem dizer se é primitivo ou se é metastático. É fantástico os médicos que trabalham com imagenologia oncológica. Demais. Então, como eu falei para vocês, a reação do osso que está neoplásico determina algumas coisas. Olha, determina a taxa de crescimento da lesão e a progressão da lesão. Então, se aquela lesão óssea, né, seja ela cartilaginosa ou seja ela óssea, se ela tem um crescimento lento e progressivo, o osso ao redor da lesão tenta esclerosá-la e contê-la. E você consegue ver esse halo de esclerose. Qual que é o grande problema aí? Algumas lesões também de osteomielite crônica também podem ter uma esclerose dessa lesão. Então, uma esclerose óssea determina ou uma osteomielite mais crônica, arrastada, onde o osso tenta conter aquele processo inflamatório crônico, ou é um processo de contenção de uma neoplasia óssea que também está crescendo lenta e progressivamente. Então, encontrar esclerose numa lesão óssea indica crescimento lento. Agora, se a lesão cresce rapidamente, ela pode destruir o osso. Tá? Essa lesão que destrói o osso indica que o crescimento da lesão foi rápido. Por quê? Não deu tempo do osso conter aquela lesão. Isso indica que ela é muito mais do que agressiva, tá? Que o índice de proliferação celular dela é maior. Então, veja só, se o crescimento é lento, se a progressão da lesão é lenta, você vai encontrar uma lesão com margem distinta. Típico de uma lesão benigna, né? Até mesmo em outros tecidos. A lesão ela é bem delimitada, ela tem uma margem distinta. E essa margem distinta é dada por essa esclerose. Agora, se a lesão cresce rapidamente, destruindo o osso, é uma lesão osteolítica, essa margem será indistinta. Então, você vai encontrar então, um comportamento de uma lesão muito mais agressiva. Tá? Essa margem é o limite entre a neoplasia e o osso nativo avaliado pela imagenologia. Então, as lesões que crescem lenta e progressivamente formam um halo de esclerose. O radiologista olha aquilo, poxa, isso aqui tem comportamento biológico muito mais benigno que agressivo. As lesões que crescem rapidamente, as lesões malignas, condrosarcomas, osteosarcomas, pelo seu alto índice de proliferação celular, elas acabam destruindo o osso. Resultado, as margens são indistintas. Destrói tanto o osso que alguns osteosarcomas penetram nas partes moles. Então, ele começa no osso, produzindo matriz óssea, destrói o periósteo e entra nas partes moles. O tratamento não é somente a desarticulação, é também, né, uma retirada também das partes moles. Esse é o osteoma osteoide, é uma neoplasia benigna que faz diagnóstico diferencial com o osteoblastoma. Por que diagnóstico diferencial, professor? Porque na histopatologia, essas duas lesões são as mesmas. Então, o diagnóstico diferencial entre osteoma osteoide e osteoblastoma é muito mais clínico, imagenológico, de topografia anatômica, do que histopatológico. Tá? Então, são tumores ósseos benignos. Olha lá. Opa, tumores ósseos benignos. Olha só. O osteoma osteoide é um tumor céssio, bocelado, olha só. Tumor produtor de osso. Olha aqui dentro do conduto auditivo. Né? Eu tenho isso aqui, olha. A doutora lá me examinou e falou que eu tenho esse negócio dentro do meu ouvido. Porque eles disseram que é o povo que mora em roça, viu, Pina? Que mergulha muito em rio, né? Que é povo da antiguidade, né? Do século passado, que gosta de ir para a roça, mergulhar em córrego e tal. E tinha demais paraguaios que o mergulhador, né, com aquele ouvido toda vez ali exposto a esses agentes que vão entrando pela água, podem formar essas neoplasias chamadas de osteoma osteoide. Tá? Às vezes eles podem ser múltiplos, olha, e isso é chamado de síndrome de Gardner. Mas eles têm crescimento lento, têm pouco significado clínico, tá? Exceto quando crescem demais e obstruem, né, um seio, algum tipo de canal, algum tipo de conduto. Tá? E não se transformam em osteosarcomas. São neoplasias benignas do osso. O osteoblastoma, tá? Ele difere do osteoma osteoide. Por quê? Pela localização. O osteoblastoma, na histopatologia, é igual ao osteoma osteoide. É uma lesão óssea, produtora de osso e benigna. Mas isso cai em prova. Qual a diferença entre osteoma osteoide e osteoblastoma? Veja só, o osteoblastoma difere-se do osteoma osteoide por envolver com maior frequência a coluna. E a dor que ele provoca é de menor intensidade, mas não responde a medicamentos. Por outro lado, o osteoma osteoide, que é um tumor pequeno, menor do que 2 centímetros, acomete pacientes adolescentes jovens, pode surgir em qualquer osso. 50% dos casos envolvem também tíbia, fêmur, região periosteal e endostal. As lesões, preste bem atenção agora, hein, no osteoma osteoide, são dolorosas. As lesões são capazes de produzir prostaglandinas E2.
Os osteoblastos desta lesão, que são osteoblastos atípicos, começam a produzir prostaglandina e causa dor, uma dor lacinante. Tá? Só que essa dor do osteomosteoide, ela é uma dor intensa e responde bem a salicilato. Já a dor do osteoblastoma é uma dor de menor intensidade e não responde bem ao salicilato. Então, ao você encontrar um paciente com dor óssea por essas lesões e você instituir um tratamento e ele melhorar ou não melhorar, já faz um diagnóstico diferencial entre osteomosteoide e osteoblastoma. É claro que o tratamento dessas lesões não é o medicamento, é a remoção cirúrgica. Lembrando que essas lesões podem recidivar. Tá? E ambas, tanto o osteomosteoide quanto o osteoblastoma, têm uma remota chance de evoluir para uma neoplasia maligna, um osteosarcoma. Isso acontece às vezes, já me perguntaram isso em outros tecidos, é possível uma neoplasia benigna transformar-se em uma neoplasia maligna? Gente, tudo é possível. Agora, qual foi o fator adicional? Se você, por exemplo, pegar uma lesão benigna em qualquer tecido e mexer nela, cortar ela, vai tentar tirar e tira parte dela, pode ser que ela volte proliferando com mutações, ela mude seu comportamento? Claro que sim. Isso é provado. Neoplasias malignas, que você faz a intervenção e retira parte delas, quando elas voltam, a recidiva é sempre com comportamento biológico mais agressivo. Não é diferente para o osso. Tá? Agora, existe o fator também de radiação. É outro tipo de carcinógeno físico importante. Aquela neoplasia era, em primeira instância, benigna, mas ao sofrer radiação, por um outro motivo, um raio-x qualquer, um tratamento outro qualquer que exige radiação, tá? Pode causar mutações nas células já mutadas, benignas, e elas agora, acumulando mutações, transformam-se em neoplasias malignas. Bom, a neoplasia maligna mais importante é essa aí, osteosarcoma. Tumor mesenquimal maligno com células neoplásicas que produzem matriz óssea. Corresponde a 20% dos tumores ósseos primários. Tá? Olha só, tumor maligno primário mais comum do osso, excluindo mieloma e linfoma. Mas mieloma e linfoma são tumores que envolvem o osso, não são tumores ósseos. Né? O mieloma, neoplasia lá das células mielocíticas, mieloblásticas, e o linfoma de células leucocitárias ou leucoblásticas, né? Que são também produzidas ali pela medula óssea. Né? Muito bem. 75% dos osteosarcomas acomete pacientes com menos de 20 anos de idade. E olha aí, Rafael, que coisa, hein? Predomina em homens. Só coisa boa predomina em homens, né? Ai, ai. Muito bem. Segundo pico em pacientes idosos, mas olha só, esse segundo pico do osteosarcoma em paciente idoso é por causa de infartos ósseos, ou então osteomielite crônica, tá? Os vasos que irrigam os ossos começam a ter dificuldade de nutri-los, começam a haver lesões isquêmicas no osso, reparativos, e aquilo favorece as neoplasias. Surgem geralmente, já falamos, na região metafisária. Mutações genéticas são fundamentais. Em quais genes? P53, gene retinoblastoma. Tá? Muitos osteosarcomas se desenvolvem nos locais de maior crescimento, onde a atividade mitótica das células ósseas é maior. Esse é o motivo pelo qual você encontra essas neoplasias justamente na região metaepifisária. Tá? Clínica desses osteosarcomas, olha lá, não muda, massa dolorosa, dilatação progressiva, fratura patológica, raio-x com massa lítica e blástica, então ele tem uma área que produz osso, uma área que destrói osso. O tumor pode provocar reação periosteal, romper o córtex ósseo, tá? Formar o chamado triângulo de Codman, não é exclusivo do osteosarcoma, o sarcoma de Ewing também produz isso, uma sombra triangular entre o córtex e a extremidade elevada do periósteo. Tá? É uma característica, mas não é patognomônica do osteosarcoma. Evolui em 20% dos casos com metástase para pulmão. Então, 20% dos pacientes, ou até mais, que são diagnosticados com osteosarcoma, no momento do diagnóstico eles já têm metástase para o pulmão. Tá? Isso é muito ruim para o prognóstico. Né? E a sobrevida, em média, é de 60% em 5 anos. O tratamento envolve não apenas a quimioterapia, mas também a tentativa de preservação do membro. Agora, se é uma neoplasia que envolve, por exemplo, vou ver se eu tenho uma imagem aqui. Isso aqui é histopatologia, perceba, olha, matriz óssea sendo produzida. Tá? Olha só, você tem que fazer, na verdade, uma amputação, né? Uma lesão que está aqui, olha, né? Destruindo já também, olha, destruindo o periósteo, tá? Envolvendo partes moles. Tá? Aqui é uma aula boa de fazer junto com o Bruno. Tá? Então, essa lesão, olha aqui, ela pode também envolver a região metaepifisária, ela começa na metaepifisária e se estende para o osso e envolve partes moles. Tá? Olha só, olha o tratamento desse paciente, jovem de 16 anos,
sexo masculino, fêmur esquerdo. Tá? Uma lesão metaepifisária, que envolve a região distal do fêmur, tá? Uma lesão que envolve, olha, começa no osso, mas envolve também partes moles, e o tratamento aqui é amputação, tá? Infelizmente. Aí 20% desses casos, quando diagnosticados, já tem metástase pulmonar. Tá? Mais uma vez, o osteosarcoma aqui na região da tíbia, né? Tíbia proximal, aqui o platô tibial, e aqui você encontra uma lesão que também envolve partes moles, mas começa aqui no osso. Tá? Destrói também o periósteo, uma lesão de crescimento rápido, não tem esclerose nenhuma aqui, tem muito mais características líticas do que realmente de esclerose. Tá? Osteosarcoma, tá? Na periferia de ossos, sem nenhum segredo. E para a gente parar com esse bate-papo, falar um pouquinho que esses tumores cartilaginosos, que são tumores que se caracterizam pela formação de uma matriz cartilaginosa, seja hialina, seja mixoide, fibroelástica e cartilagem elástica, são componentes raros. Tumores baixos, lógico, tanto no osso quanto também na cartilagem, os tumores benignos superam os tumores malignos em algumas dezenas, centenas de vezes. Então é muito mais comum a neoplasia óssea ou cartilaginosa benigna do que maligna. Tá? E aqui o osteocondroma. Não vou ficar falando esse tem todo aqui, muito mais para você estudar, mas veja só, como é uma neoplasia benigna, o crescimento já é lento. Ó, podem ser dolorosas se comprimir um nervo, tá? Se houver uma fratura. Tá? Raramente, ó, menos de 1% vão realmente se transformar em condrosarcoma. Tá? Possui uma formação, olha, né, morfológica em cogumelo, porque ela tem um halo, ela tem uma base óssea e tem um capô cartilaginoso. Olha que imagem, você tem ela aqui, olha aí. Isso aqui é um osteocondroma. Ó. Então, a lesão aqui, osteocartilaginosa. Tá? Olha só, aqui, ó, a imagem. Uma lesão quase que em cogumelo, uma lesão que protunde do osso e forma esse capô aqui cartilaginoso. Isso é um osteocondroma, uma lesão exofítica em metáfise de ossos longos. Tá? Uma neoplasia osteocartilaginosa, que é classificada como cartilaginosa por esse capô, tá? Esse revestimento aqui externo cartilaginoso. Tá? Mais uma vez, aqui o osteocondroma, tá? A lesão óssea, e aqui é o revestimento superficial cartilaginoso. Isso é um osteocondroma, é a neoplasia benigna mais comum, hein? Mais uma vez, aqui é onde ela se encontra. Tá? Isso aqui é o condroblastoma, isso aqui é um raro tumor benigno. Por que eles adoram isso aqui em prova? Olha só, Rafael, isso é para você, hein? Que aspecto que você consegue dizer aqui que essa lâmina apresenta? Quem já morou em roça sabe o que é isso. Não é aquele porco lá quando você faz na... Vai assar ele e fica pipocando esse negócio? Não, isso aí não. Rapaz, quase. Tem a ver muito mais com galinha, entendeu? Isso aqui, ó, eles chamam de aspecto histopatológico em tela de galinheiro. Você vê que até nisso os caras pensam em comida, entendeu? Né? Galinha, né? Fazer uma galinhada, entendeu? Então, patologista e comida tem tudo a ver, né? Muito bem, é um raro tumor benigno, tá? Acomete pacientes jovens, muito mais homens do que mulheres, predomina na epífise, apófise, crista ilíaca, região proximal do joelho. É um tumor celular, lógico, composto por folhetos de condroblastos poliédricos compactos que se apresentam com bordos citoplasmáticos muito bem definidos. Ó. Esse aqui é o aspecto em tela de galinheiro do condroblastoma. Tá? Células tumorais são circundadas por pouca matriz hialina, tá? Forma esse tipo de renda, quando a matriz se calcifica. Confere o aspecto de tela de galinheiro. Tá? Uma lesão, olha só aqui. Né? Então, é uma lesão chamada condroblastoma, um tumor raro cartilaginoso. Essa lesão aí, ela adentra no osso ou fica só na região da cartilagem hialina? Então... Ela pode, né, crescer lentamente, né, e ser esclerosada pelo osso, porque é uma neoplasia benigna que cresce lentamente. Né? Agora, se ela tiver um alto índice de proliferação, ela pode crescer e empurrar o osso adjacente. Tá? Beleza. As lesões mais benignas. Agora, se for um condrosarcoma, aí ela tende não só a crescer rapidamente, muito mais que o condroblastoma, mas também a destruir o osso. Olha aí, dá para ver o aspecto em tela de galinheiro? Eu, sinceramente, nunca imaginei isso. Eu sempre olhei e falei, não, isso aqui é condroblastoma. Né? Mas, enfim, são tumores dolorosos, provocam derrames articulares, alteram a mobilidade. Imagina uma neoplasia dessa lá, olha, na cabeça do fêmur. O paciente vai ter, não é, uma alteração de todo o seu conjunto articular, né? Então, isso realmente causa dor, causa limitação do movimento, tá?
você vai encontrar na radiografia aspectos com lucências e pontos de calcificação, ou seja, pontos de hipertransparência, de hipotransparência. A recorrência após decisão cirúrgica ou curetagem não são raras. Isso é comum nas neoplasias osteocartilaginosas, viu? A recorrência. A gente tem que fazer, por exemplo, você vai fazer a curetagem do osso e nada indica que aquele paciente realmente tem uma cura de 100%. Ele tem que ser monitorado. Pode haver até mesmo lesões benignas, tá? Você viu lá o osteomosteoide, a síndrome de Gardner, você retira o osteomosteoide, aquilo pode voltar, tá? Essas neoplasias, quando atingem um caráter muito mais agressivo, raramente um condroblastoma de muita celularidade, de muita atipia, quase um condrosarcoma, ele pode também metastatizar, tá? Ou até mesmo causar fraturas patológicas, mas isso é muito raro. Perceba que eu estou falando de uma neoplasia que apresenta um comportamento biológico benigno, mas que quando apresenta raras mutações que levam a uma célula mais agressiva, ela pode mudar o seu comportamento, começar a infiltrar e até mesmo metastatizar. E aqui, por último, não menos importante, a neoplasia cartilaginosa, né, maligna, mais comum, que é o condrosarcoma. Ela apresenta-se com metade da frequência do osteosarcoma, em normalmente, olha só de novo, homens acima de 40 anos, meu Deus, estou com 40, vixe, porções centrais do esqueleto, incluindo pelvis, ombros e costelas, raramente membros inferiores, tá? E aí tem uma variedade de células que compõem esse condrosarcoma. Já que está o condrosarcoma aí? Primeiro aí, Tadeu, é homem ou mulher isso aí? Hein? Homem. Ô, Pina, é homem ou mulher isso aí? Rapaz, isso aí é quase um jumento. E onde é que está a lesão aí? Rabisca aí a tela. Consegue rabiscar? Na sínfise pública? Aqui, né? Em cima aqui, ó. Não é isso aqui? Não, pô. Aí. Isso aí é outra lesão, sei lá. Isso aí não é lesão, não. Aqui em cima, pô. Risca aí para nós aí. Cadê? Hã? Isso, na crista ilíaca anterior. Aqui, ó. Exatamente. Ó. Aqui está a lesão. Tá? Então, a lesão que pega ossos da pelvis, né? Produzindo cartilagem. Muito bem. Deixa eu apagar isso aqui. A pessoa vai circundando as coisas, aí eu vou te contar. Muito bem. Sai daqui dessa tela, meu filho. Aí. Opa. E aqui, então, o condrosarcoma. Veja que o condrosarcoma também ele envolve a região metaepifisária, ó, a região de crescimento. Aqui uma tíbia proximal e aqui um fêmur proximal. Tá? Só que qual a diferença entre o osteosarcoma e o condrosarcoma? Olha, claro, um produz matriz óssea, outro produz matriz cartilaginosa. Tá? E aqui esse sarcoma de Ewing, ou tumor neuroectodérmico primitivo. Por que é importante falar ele? Porque é a segunda neoplasia óssea, né, mais comum em crianças, ele compromete principalmente, por isso que eu trouxe aqui esse assunto, a diáfise de ossos longos. Tá? Normalmente aqui no fêmur e ossos planos da pelvis. Esse é um tumor diafisário. Falou em tumor diafisário, você tem que pensar em sarcoma de Ewing, sarcoma de Ewing ou Pinette, que é o tumor neuroectodérmico primitivo. Tá? Olha lá, é uma neoplasia que envolve a diáfise de ossos longos, tá? Com reação periosteal, formação de triângulo de Codman, tá? Destruição do osso, tá? Limites imprecisos, tá? Olha aqui, destruição do osso, olha. Tá? Isso aqui, então, é uma neoplasia que envolve partes moles, uma lesão osteolítica na diáfise de ossos longos, pensou em sarcoma de Ewing ou Pinette. Tá? Olha aqui a reação periosteal, tá vendo? Reação periosteal que destrói o periósteo e infiltra partes moles. Tá? Aqui a peça na macroscopia mostrando a neoplasia aqui como um todo. Tá? Reação periosteal. Tá? E aqui, quando você às vezes faz uma curetagem ou faz uma biópsia, eu encontro, né, não a neoplasia que produz osso, não a neoplasia que produz cartilagem, eu encontro uma neoplasia de células redondas, pequenas, ovaladas, tá? E aí eu não sei se aquilo realmente é um Pinette, tá? Se ele é um sarcoma de Ewing, se ele é uma metástase de um carcinoma, se ele é um tumor neuroendócrino, se é, por exemplo, um linfoma. Como é que eu faço? Aí eu tenho que fazer imunistoquímica. Uso, por exemplo, o marcador chamado CD45, que marca células leucocitárias. Se ele é positivo, indica que aquilo é um linfoma que está envolvendo o osso. Tá? Se eu utilizar o HF35 e der positivo, isso marca musculatura
esquelética, então isso aqui é muito mais um rabdomiosarcoma, tá? Se ele marcar vimentina e neurofilamento, e às vezes cromogranina A, isso é realmente muito mais para um tumor neuroblástico, tá? Agora, se ele é um tumor epitelial, epitélio, ele marca ceratina. Esse pool de ceratina, que é o 34-beta-11, 34-beta-12, tá? Ele marca positivo e eu sei que ali é uma metástase de um carcinoma. Se ele fizer, por exemplo, olha, né, CD99 positivo, citoceratina pode ser fracamente positiva, com neurofilamento positivo e cromogranina também pode ser positivo ou negativo, estou diante de um tumor neuroectodérmico primitivo. Sarcoma de Ewing, olha só, ele marca o CD99, tá? E marca vimentina, não marcando citoceratina e também não marca cromogranina. Facilita o diagnóstico diferencial entre sarcoma de Ewing e PNET. Ou seja, nem toda neoplasia que envolve o osso, para a gente terminar essa conversa de forma mais tranquila, nem toda neoplasia, tá, que envolve o osso é neoplasia que ou produz cartilagem ou produz osso. Pode ser neoplasia metastática, que foi parar no osso, ou pode ser linfomas, podem ser mielomas, tá? Então, a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial. É claro que se você fizer uma biópsia, fizer uma curetagem de uma lesão, retirar a lesão e mandar para mim, eu encontrar produzindo cartilagem, neoplasia produtora de cartilagem. Vou definir se é benigno ou se é maligno e você vai me ajudar com o exame radiológico. Ah, não, mas ela produz osso. Ah, então é uma lesão produtora de osso, ela é osteogênica. Você vai me mandar o raio-x, a tomografia, a gente vai decidir se ela é benigna ou maligna e eu vou observar no microscópio se ela realmente é compatível com benignidade ou malignidade. Mas, às vezes, eu encontro na sua curetagem, na sua biópsia, células epiteliais, células pequenas, redondas, ovaladas. Isso é muito específico. E agora eu faço o quê? Eu utilizo a imunistoquímica para a gente fechar os diagnósticos. Tá bom? Muito bem. Tumor de células gigantes, também chamado de osteoclastoma. Tá? Olha só, tumor de células gigantes, perceba que é uma lesão já cistificada, que destruiu o osso. Tá? Olha só, uma lesão que cistificou, destruiu região de novo, olha, metaepifisária, tá? E você olha, você vê aqui na lesão, olha, osteoclastos, células gigantes multinucleadas, tá? Com nucleolo evidente, mostrando que tem aqui algum tipo de mutação nessas células. E aqui várias células gigantes multinucleadas. Ah, poxa, Arthur, qual a diferença disso aí com a tuberculose óssea? Você está vendo necrose caseosa aí? Não. Então, não é uma célula gigante multinucleada, né, inflamatória, tá? Com presença de necrose caseosa. Então, não é um Malte-Pot, não é uma tuberculose óssea. Isso aqui é uma neoplasia, né, de células que reabsorvem o osso e remodelam o osso, chamado de osteoclastoma ou tumor de células gigantes. Tá? Bom, onde eles se localizam, olha aí, né? Região de falange, metatarso, metacarpo, tá? Região de metaepifisária, mais uma vez. Olha aí, agora ficou nítido, ó, as células gigantes multinucleadas fazendo parte desta transformação neoplásica. Isso aqui é realmente um tumor de células gigantes, também chamado de osteoclastoma. Tá? Beleza. Só para vocês terem uma ideia, não é fácil a vida do Bruno, não. Às vezes ele encontra uma neoplasia e o pessoal chega lá queixando que é neoplasia, ele faz o raio-x e o paciente tem uma lesão cística. Tá? E esse cisto pode ser simples, pode ser um cisto ósseo aneurismático. Tá? E aí, olha só, pode ser até mesmo uma osteomielite. Isso aqui dificulta muito para ele. Ó. Será que é uma osteomielite crônica? Veja só, tem esclerose do osso. Ó. A lesão abaula o osso, estende o osso, mas não destrói o osso. Ela é uma lesão expansiva, tá? Uma lesão que, tá, forma essas traves aqui dentro. Tá? Uma lesão que tem esclerose lateral, mas afina a córtex. Ó. Isso aqui pode ser osteomielite crônica, isso aqui pode ser uma lesão cística, e se é um cisto, ele às vezes é formado por uma proliferação vascular, é chamado de cisto ósseo aneurismático. Tá? Muito bem. Mais uma vez, olha, um cisto solitário. Então, essas lesões císticas também, elas fazem diagnósticos diferenciais com as neoplasias ósseas. O cisto pode ser simples, o cisto pode ser ósseo aneurismático, e faz diagnóstico diferencial com processo inflamatório crônico e também com neoplasia. Importante conhecer isso. Muito bem, são os tipos de cistos. Ó. Cisto simples, cisto ósseo aneurismático, faz diagnóstico diferencial com alguns tumores. Olha, tumor de células gigantes, podem se apresentar de forma cística, condroblastoma pode ter degeneração local e formar cistos. Tá? Nesse caso, a correlação com a imagem é importante, porque não existe um diagnóstico imunistoquímico que afasta essas hipóteses diagnósticas. Então, toda patologia óssea tem que ser feita análise clínica, imagenológica e histopatológica para fechar o diagnóstico. Por último, agora prometo que é o último, as metástases.
Metástases são lesões, então, que chegam até o osso, lesões neoplásicas. E elas são principalmente de dois tipos, ou produtoras de osso, osteoblásticas, ou destruidoras de osso, osteolíticas. Então, uma lesão que envolve o osso pode ser primitiva do osso, uma lesão proliferativa, neoplásica, primitiva do osso. Ela pode ser benigna ou pode ser maligna. Ela pode ser produtora de cartilagem ou produtora de matriz óssea. Ela pode ser uma lesão fibrosa. Ela pode ser uma lesão cística, que faz diagnóstico diferencial entre cisto ósseo aneurismático, tá? Osteoclastoma, ou tumor de célula gigante, e até mesmo condrosarcoma, e até mesmo condroblastoma. Agora, essas lesões que envolvem o osso também podem ser lesões que chegaram até o osso, são as metástases. As metástases, por exemplo, de adenocarcinoma de próstata, elas vão preferencialmente para o osso. As células prostáticas malignas, elas têm um tropismo pelo osso. Questões de marcadores genéticos e também aquelas proteínas de superfície de membrana. Então, elas migram para o tecido ósseo e lá causam lesões osteolíticas e podem causar também lesões osteoblásticas. O que é osteoblástica? A metástase incita a produção de osso. Osteolítica, a metástase provoca destruição óssea. Então, não esquecer que lesões ósseas também neoplásicas podem ser primitivas ou metastáticas. Bom, como é que você obtém esse material? Você pode funcionar com agulha fina para fazer exame citopatológico. Você pode coletar esse material e mandar para cultura em casos, por exemplo, de osteomielites crônicas, tá? Pode fazer o core biopsy, que é uma biópsia com agulha grossa. Pode abrir ali ó, a parte mole e acessar o osso, fazer uma biópsia a céu aberto, fazer curetagem, e aí você pode também retirar, fazer o excisão, ablação, desarticulação, amputação e até mesmo ressecação, tá? Para exame, olha, se é tecido, sempre fixar em formol. E lá eu vou chegar, e lá no laboratório eu uso normalmente o KOH, que é o hidróxido de potássio, para fazer o quê? Para fazer a decalcificação desse osso, para eu ter acesso ao exame histopatológico. Bom, se você não me manda a radiologia, se você me manda somente a histopatologia, osso eu vou saber que é. Mas qual a idade do paciente? Se você não me entregar, eu não sei. Será que é osso mesmo ou será que é uma metaplasia óssea de partes moles? Qual osso? É osso longo, é osso chato, é osso de metáfise, é osso de epífise, tá? É osso longo, tá? É osso de gente mesmo ou é osso de bicho, é osso de dinossauro? Então, não se faz patologia óssea sem correlação clínica, imagenológica e histopatológica. Beleza? Rapaz, eu não ia falar nada, falei muito, hein? Falei quase que uma hora, hein? Isso vai ser revisado segunda-feira, né? Para quê? Não, moço. Coisa demais, pessoal. Não acordei ainda, moço. Foi uns 30 tumores aí, só ouvi o